Capítulo 472, Trágico. Tradução, clã revisão, 0. Um ancião morreu. Todos os corações dos artistas marciais ao redor ficaram frios. Os dois lados nem brigaram por 10 respirações de tempo, mas um ancião no reino núcleo rotativo já havia morrido aqui nas mãos de Lin Ming. Derrotar alguém e matar alguém eram dois conceitos completamente diferentes. Não importa que tipo de habilidade secreta Lin Ming tenha usado, a verdade é que neste mundo em colapso, Lin Ming tinha força de combate igual à de um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Nesta situação, todos os artistas marciais estavam em crescente admiração e medo de Lin Ming. Não era apenas Lin Ming, mas também Mu Qianyu e Mu Bingyun. Era difícil imaginar que tipo de incrível força de combate eles tinham. Se as duas irmãs se unissem em seus ataques e com o apoio de Mu Qingyi, elas conseguiriam se manter no mesmo nível do ancião Xuanzan no nível intermediário do reino núcleo rotativo. A força de combate da Ilha da Divina Fênix já havia superado a imaginação de muitos discípulos. Não apenas isso, mas dois anciões da Ilha da Divina Fênix não tinham sequer se juntado. É claro que os anciãos da região demoníaca do Mar do Sul também não haviam agido ainda, não era apenas a linhagem Lian e a linhagem Xuan que estavam presentes. Depois que o ancião no reino núcleo rotativo morreu, sua essência de sangue se torceu e se transformou em um misterioso selo carmesim. O número de selos sugadores de sangue que girava em torno da alabarda sanguinária da Grande Desolação de repente se transformou em 15. Depois que a arte da alabarda da Grande Desolação foi cultivada ao mais alto nível, os selos sugadores de sangue poderiam ser condensados quase infinitamente. Pode-se criar e usar milhões ou até bilhões de selos sugadores de sangue para atacar ou defender, era uma técnica combinada de combate ofensivo e defensivo. É claro que a arte da alabarda da Grande Desolação tinha uma enorme fraqueza, isso era que seu método de cultivo era medíocre. Você? A expressão de Lian Shengji ficou sombria de horror. Lin Ming lutava com ele, mas na sua presença, Lin Ming não apenas defendeu com sucesso, mas também matou um ancião da região demoníaca do Mar do Sul. Ele havia perdido toda a sua reputação. Bom? Bom? Muito bom. Lian Shengji olhou para o selo sugador de sangue que estava lentamente se condensando. Do começo ao fim, Lin Ming estava usando artes marciais do caminho demoníaco. Lian Shengji já havia percebido isso. Mas um momento atrás, os movimentos estranhos de Lin Ming fizeram seu coração ficar chocado. O que Lin Ming usou era um método de cultivo extremamente estranho e peculiar, ele ainda tinha muitas semelhanças com o antigo tomo demoníaco. Foi só que aqueles símbolos carmesim não foram mencionados no antigo tomo demoníaco. O que está acontecendo? Lian Shengji ficou alarmado. Ele certamente não acreditava que Lin Ming tivesse modelado essa técnica usando o antigo tomo demoníaco como principal fonte de inspiração. Este tipo de método de cultivo pode nem mesmo ser capaz de ser criado por uma potência de nível imperador, então de onde vieram as artes demoníacas de Lin Ming? Lian Shengji cerrou os dentes. Havia muitos mistérios rondando em torno de Lin Ming. Mas neste momento, Lian Shengji não tinha mais tempo para pensar sobre isso. Ele viu o menor e mais fraco dos 15 selos sugadores de sangue de repente explodir e então se dividiu e se fundiu nos outros 14 selos sugadores de sangue. Os selos sugadores de sangue escuros instantaneamente ficaram muito mais radiantes e deslumbrantes. O coração de Lian Shengji afundou. Sem dúvida, Lin Ming havia atraído a essência de sangue do mestre do reino núcleo rotativo morto, a fim de aumentar o poder de sua própria técnica. Esse garoto. O coração de Lian Shengji se enfureceu com uma raiva brutal. Suas garras voaram para baixo e ondas de sangue rolaram com elas. Ele jurou matar Lin Ming de uma só vez. Vamos! Lin Ming gritou. Sua força de combate atual não poderia durar para sempre.
Ele havia matado o ancião vestido de preto a fim de tomar sua essência de sangue e fortalecer o poder dos selos sugadores de sangue. Se ele iria se envolver em uma batalha direta com Lian Shengji, então a arte da alabarda da grande desolação era tudo em que ele podia confiar. Sua alma do trovão e a essência da chama já haviam perdido todo o efeito sob a supressão envolvente das leis deste mundo. Se ele não pudesse ferir gravemente Lian Shengji, a Ilha da Divina Fênix acabaria perdendo essa batalha. Quando a verdadeira essência jorrou, o sangue da fênix ancestral entrou em combustão. Lin Ming segurava a alabarda de sangue nas mãos, a alabarda sanguinária da grande desolação varreu. Massacre! O corpo de Lin Ming começou a explodir com sons estridentes. Ele galvanizou o potencial de seu corpo ao extremo e até mesmo sua completa força de vontade foi toda derramada na alabarda sanguinária da grande desolação, fundindo-se com ela em um ser. Essa golpe não apenas feriria seu inimigo, mas também prejudicaria a si mesmo. Este era um método de cultivo do caminho demoníaco que usava o corpo tenaz da raça dos demônios gigantes como modelo para a arte da alabarda da grande desolação. Embora Lin Ming tivesse atingido o ponto em que sua medula era como sopa de ouro e seu corpo era anormalmente forte, usar esse movimento ainda resultava em um fardo gigantesco em seu corpo. Enquanto Lin Ming avançava em alta velocidade, ele sentiu como se seu próprio corpo estivesse preso na tempestade de energia formada pelo selo sugador de sangue. Seu corpo estava com dor em todos os lugares, especialmente em sua espinha que ainda não havia passado pelo refinamento medular, mal conseguiu suportar essa poderosa distorção. Morra! O rosto de Lian Shengji se contorceu em uma expressão horrível. Atrás dele, o fantasma de uma águia carmesim apareceu. Ela abriu as asas para voar, seu grito penetrante atravessando os céus. As garras de sangue e a alabarda sanguinária da grande desolação colidirão. O redemoinho dos selos sugadores de sangue eram como uma agulha afiada enquanto perfuravam o ar, criando ondas. Bang! Uma luz cor de sangue irradiava e o próprio céu parecia mudar de cor. Um vórtice carmesim de energia separou uma garra de sangue, quebrando-a em pedaços. No entanto, ainda havia outra que atravessou o vórtice de energia, agarrando-se a Lin Ming. Enquanto isso, a luz da alabarda carmesim envolvera Lian Shengji. Esta era uma batalha de atrito. Lin Ming estava ciente de que, ao lutar contra Lian Shengji, se estivesse queimando o sangue da fênix ancestral ou abrindo a força do deus herege, no tempo de várias dúzias de respirações, tudo o que ele realizaria era ferir um ao outro. A verdadeira essência protetora de Lin Ming não era muito perceptível, mas seu poder defensivo corporal era absolutamente aterrorizante. Depois de chegar a esse estágio do refinamento medular, Lin Ming poderia usar sua carne desarmada para separar um tesouro grau humano de nível alto. Quanto a Lian Shengji, sua verdadeira essência corporal era formidável, mas, infelizmente, nesse mundo em colapso em que as leis que a governavam suprimiam a verdadeira essência, quão forte ela poderia ser? Quanto à sua força defensiva corporal, ele era um artista marcial que cultivou apenas para criar um dantian, sua força defensiva corporal era igual a nada. A expressão de Lian Shengji mudou, ele não achava que Lin Ming pudesse ser tão implacável. Este velho não acredita que você pode suportar essa garra. Conforme eles lutaram até aqui, eles já haviam trocado movimentos várias vezes e cada movimento foi preenchido com total desespero e força total. Lian Shengji estava furioso. Mas, se ele pudesse matar Lin Ming com esta garra em troca de alguns ferimentos superficiais, então isso era uma barganha que ele estava disposto a fazer. Não importa que tipo de habilidade secreta Lin Ming estivesse usando, sua verdadeira essência tinha sido enfraquecida durante todo o tempo, isso era um fato imutável. Quebre para mim! Lian Shengji gritou e a proteção da verdadeira essência corporal de Lin Ming foi dilacerada por aquela garra de sangue como um fino pedaço de papel. A garra carmesim bateu no peito de Lin Ming.
Naquele momento, Lin Ming sentiu como se tivesse sido atingido por uma montanha e que seu corpo se transformou em pasta. Mas como essa força transmitida para suas costelas, foi efetivamente e abruptamente suportado por elas. Quando Lin Ming completou de 30 a 40% o refinamento medular, ele já havia repetidamente temperado suas costelas. A cavidade que abrigava seu coração e pulmões era um ponto-chave, então ele naturalmente tinha que temperar suas costelas primeiro. As costelas de Lin Ming eram como uma fortaleza inexpugnável. Sob esse grande impacto, a maior parte da força atingiu essa barreira e se dispersou, a maior parte transformando-se em nada. No entanto, grande parte dessa energia ainda afundou nos órgãos de Lin Ming. Puff! Lin Ming cuspiu um bocado de sangue e voou para trás. Quanto a Lian Shengji, a situação dele não era muito melhor. Com sua verdadeira essência suprimida a 20%, aquela violenta luz da alabarda separou sua verdadeira essência protetora. Embora mais da metade tenha se dissipado para romper suas defesas, o resto ainda golpeou o corpo de Lian Shengji. Um longo corte se estendia do ombro até o estômago, as clavículas estavam quebradas e ele sofrera danos intensos em seus órgãos. A força sangrenta brutal penetrou em seus meridianos, destruindo imprudentemente qualquer coisa em seu caminho. Como a luta havia chegado a esse estágio, o trágico não era mais suficiente para descrevê-la. Droga! Lian Shengji amaldiçoou com raiva. Ele girou sua verdadeira essência e suprimiu essa estranha força sangrenta que invadia seu corpo. Esse menino é difícil de lidar, mas ele está acabado. Lian Shengji apoiou-se no chão, o outro braço pendendo flácido. Com a clavícula quebrada, era difícil para ele reunir qualquer força. Enquanto Lian Shengji se lembrava da cena em que sua garra de sangue havia rasgado a verdadeira essência protetora de Lin Ming como papel de rascunho, ele se sentiu muito mais aliviado. Obviamente, Lin Ming tinha gasto muita força e colocado tudo neste ataque. Com um ataque tão forte, não havia como invocar qualquer verdadeira essência para proteger seu próprio corpo e por isso era tão fraco. Ele pegou um precioso remédio milagroso e mesmo quando seu coração doeu um pouco, ele colocou em sua boca. Este tipo de pílula era capaz de recuperar lentamente a verdadeira essência em combate e também tinha um efeito curativo em seus ferimentos. Para a maioria dos medicamentos restauradores, era preciso sentar e meditar para permitir que funcionasse. Cada comprimido que poderia ser usado em combate como esse era extremamente precioso e raro. Até mesmo Lian Shengji só tinha alguns deles e eles eram todos para ele salvar sua vida em momentos críticos. No entanto, a situação atual era muito complexa. A Ilha da Divina Fênix já era tão difícil de lidar e também havia o grande templo Zen observando ao lado. Em comparação à sua vida, um sacrifício menor como esse não merecia ser mencionado. Milímetro. Ele está vivo. Lian Shengji sentiu flutuações de verdadeira essência vindo do corpo de Lin Ming, o garoto ainda não havia morrido. Lian Shengji queria amaldiçoar. Ele estava prestes a sair e terminar a ação, mas, nesse momento, o rosto dele congelou em torpor e descrença, e a mente ficou deprimida e sombria. Ele assistiu impotente como Lin Ming se levantou e casualmente limpou o sangue dos cantos de seus lábios. Ele parecia completamente indiferente à situação, até mesmo deixando o sangue em seu peito fluir livremente. Como isso é possível? Não foi apenas Lian Shengji, mas todos os artistas marciais que o cercavam arregalaram os olhos. Lin Ming tinha sido claramente atingido pelo ataque de Lian Shengji há pouco. Seu peito deveria ter sido reduzido à polpa, então como ele ainda estava se movendo? Enquanto eles olhavam para a lesão no peito de Lin Ming, onde os ossos estavam quase expostos, todos sentiram um arrepio na espinha. Lin Ming era como um general incontrolável e invencível. Não importa o quão forte o inimigo, ele não recuaria. E o mais aterrorizante era que ele se recusava a morrer, ele se recusava a ser morto.
Você é realmente humano. Lian Shengji cerrou os dentes. Esta pergunta parecia absurda, mas a verdade era que, neste momento, Lian Shengji tinha suspeitas reais sobre saber se Lin Ming era um humano ou se ele era um verdadeiro descendente da antiga raça dos demônios gigantes. Esta aterrorizante arte demoníaca que Lin Ming praticava pode muito bem ser um legado da raça dos demônios gigantes. Lin Ming não estava inclinado a se incomodar com essa conversa estúpida. Sua mão direita tocou seu anel espacial e ele pegou uma pílula verde cristalina e a comeu. Esta era a pílula de reversão do Yang que Mu Fengtian lhe deu para salvar sua própria vida. Conforme Lian Shengji viu essa pílula, ele quase mordiu a própria língua, era realmente a pílula de reversão do Yang. A pílula de reversão do Yang era semelhante ao remédio milagroso que ele usara, mas os efeitos eram quase 3 vezes melhores. E o custo da pílula de reversão do Yang era pelo menos 20 vezes maior. Sem mencionar ele, mas até mesmo um ancião no nível avançado do reino núcleo rotativo pode não ter um remédio tão salvador. E agora, Lin Ming havia retirado a pílula de reversão do Yang e comido sem pestanejar. Isso fez com que Lian Shengji sentisse uma espécie de profundo desespero em seu coração. O cultivo de Lian Shengji era maior que o de Lin Ming e a capacidade da sua verdadeira essência era naturalmente muito maior. Se Lin Ming comesse um remédio milagroso semelhante, sua verdadeira essência seria restaurada muito mais rapidamente. Mas agora, Lin Ming havia comido a pílula de reversão do Yang, com efeitos 3 vezes maiores.